Bom dia, meninas. Bom dia, mulheres do reino. Sejam todas bem-vindas ao nosso devocional dessa sexta-feira, um dia tão especial, gente. Por quê, Dayana? Porque todo dia é especial. Todo dia. Todo dia. Imagine, né? As misericórdias do Senhor se renovaram e nos alcançaram. Então, todo dia é especial. Hoje é sexta-feira e será a melhor sexta-feira da nossa vida até então. Uma sexta-feira preparada por Deus. Amém? Para Ele renovar nossas forças. Então, aquiete seu coração, comece a agradecer por tudo que Ele tem feito, por tudo. Se for hoje um momento de descanso, de pausa, você vai fazer isso. Você vai entregar e vai agradecer a Deus. Que você sinta paz, consolo, presença doce do Espírito Santo. Essa presença doce. E hoje temos a alegria de receber nossa convidada especial, a Gleice, que irá ministrar sobre a vida de Lia, uma mulher da Bíblia, que ela vai falar hoje um pouco sobre ela, as características dela, as chaves poderosas da vida dela, que trazem para a nossa vida também, que através dessa palavra seu coração seja lembrado de que o Senhor sempre nos enxerga, sempre. Ele nos acolhe e nos honra no tempo certo. Vamos fazer uma oração para entregar a palavra para a Gleice e abençoá-la. O Espírito Santo de Deus conduza a sua vida, Gleice, com graça, autoridade e sensibilidade. Que a palavra liberada hoje venha do coração do Pai e encontre um terreno fértil na alma de cada mulher aqui presente, Senhor. E que todos nós, como uma só, um pé, possamos receber essa mensagem com esperança, expectativa de uma vida contigo, Senhor, presente sempre. Que seja uma manhã leve, uma manhã doce, uma manhã profunda e cheia do Espírito Santo de Deus. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Deus abençoe cada uma de vocês. Igreja, eu entrego para ti a palavra. Seja bem-vinda. Amém. Estão me ouvindo? Amém. Que bom. Bom dia, meninas. Diana não me pegou de surpresa dessa vez, porque por um momento, quando você falou ontem, eu vou ver quem vai ministrar na mesma hora, o Espírito Santo ministrou ao meu coração, vai ser você. Eu falei, oh, Jesus. Ai, mas o Senhor é bom e a misericórdia dele nos alcança todos os dias. E eu fiquei pensando, meu Deus, que mulher eu vou falar. Mas se tem uma das mulheres, das histórias das mulheres da Bíblia, que eu gosto muito e que eu me identifico muito, é com a história de Lia. Talvez você ainda não conheça a história dela, mas ela tem muito a nos ensinar, assim como tantas outras mulheres que já foram faladas aqui. A Diana falou sobre a mulher samaritana, que é outra história que eu amo, porque são mulheres que literalmente foram transformadas através do encontro com Deus. E hoje nós vamos falar de Lia, e está lá em Gênesis, no início da história de tudo, quando Jacó, né, Lia e Jacó. E a gente vai ler Gênesis capítulo 29, do versículo 17, tá? Vamos começar do 15 para a gente entender todo o contexto da história, até o 35. Tá? Então, se você tem sua Bíblia aí, pegue sua Bíblia, vamos abrir lá em Gênesis 29, que fala assim: Já fazia um mês que Jacó estava na casa de Labão, quando este lhe disse: Só por ser meu parente você vai trabalhar de graça? Diga-me qual deve ser o seu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia, e o da mais nova, Raquel. Lia tinha olhos meigos,
mas Raquel era bonita e atraente. Em outras palavras, em outras versões da Bíblia, aliás, fala que Lia tinha os olhos tenros, Lia tinha os olhos cabisbaixo, não essa expressão cabisbaixo, mas fala sobre isso, né? E aí, o que quer dizer esses olhos de Lia? São os olhos, né, sem brilho, um olhar sem brilho. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: Trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: Será melhor dá-la a você do que a algum outro homem. Fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias pelo tanto que a amava. Então disse Jacó a Labão: Entregue-me a minha mulher. Cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zipa a sua filha, para que ficasse a serviço dela. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: Que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel, por que você me enganou? Labão respondeu: Aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Deixe passar esta semana de núpcias e daremos a você também a mais nova, em troca de mais 7 anos de trabalho. Jacó concordou, passou aquela semana de núpcias com Lia, e Labão lhe deu sua filha Raquel por sua mulher. Labão deu Raquel, sua serva Bila, para que ficasse a serviço dela. Jacó destou-se também com Raquel, que era sua preferida, prestem atenção. Raquel era a preferida de Jacó, e trabalhou para Labão outros 7 anos. E aqui, esse contexto, nós já vemos que Lia, ela foi entregue para Jacó, mas já sendo desprezada, né? Ela já era rejeitada pela família, pelo fato de que ela não era bonita e atraente como Raquel. Ela já se sentia rejeitada, ela sendo a irmã mais velha, né? E Lia sendo uma mulher muito bonita. Aliás, Raquel sendo uma mulher muito bonita e atraente, né, aos olhos da sociedade naquele tempo. Lia não era confortável com a sua própria irmã, e nem na sua própria casa. É tanto que Jacó, quando viu Raquel, se apaixonou por ela, e não por Lia. E aqui nós vemos o quê? Que Lia, ela já passava, já sofria a rejeição, ela já sofria o desprezo dentro da sua casa. E quando ela casa com Jacó, quando seu pai a entrega a Jacó, mesmo sem nem ela querer e mesmo sem Jacó querer, porque Jacó não trabalhou por Lia, ele trabalhou por Raquel. E aqui no versículo 30 fala, né, que Raquel era sua preferida, era a preferida de Jacó. Então, Lia casou com Jacó, mas ela não era amada por Jacó. Ela não era querida por Jacó. Você já se imaginou você casar com um homem na qual você não se sente amada? Você está com um homem na qual você se sente desprezada? E, e eu acredito que por mais que a gente diga que ame, muitas das situações nos levam a viver o desprezo, a viver a indiferença. Lia sofria a indiferença todos os dias dentro do seu lar, com o seu esposo e com a sua própria irmã. Então, o que nós vemos aqui? O desprezo que ela sofria pelo marido, o desprezo que ela sofria pela irmã, porque com certeza o que a gente vê aqui, uma irmã que era mais bonita, era atraente e que era privilegiada pelo marido. Porque se Raquel era preferida de Jacó, então Jacó fazia todas as vontades de Raquel. Porque quando o homem está apaixonado, né, quando o homem de fato ele
está amando uma mulher, ele faz todas as suas vontades, e Lia era desprezada. Então, imagina só, né, o que foram gerados, os traumas que foram gerados na vida de Lia, por tanto desprezo pela família e agora pelo marido, dentro da sua própria casa, né? E a gente vai continuar aqui no versículo 31, que diz assim: Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia: O Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará. Deus viu, como a gente ouviu, né, as meninas que estavam aqui na imersão esse final de semana, ouviu o pastor falar para nós o que Deus nos vê, Deus nos ouve, Deus nos acolhe, Deus nos envia. E Deus viu Lia, viu que Lia era desprezada, viu o seu sofrimento, viu o quanto ela se sentia rejeitada, viu o quanto ela estava infeliz dentro da sua própria casa. Então, Deus abre a madre de Lia para que ela engravide. Deus a abençoa com um filho. Olha que maravilha. Deus a abençoou Lia, lhe presenteando com um filho. Não existe presente melhor na vida de uma mulher do que gerar uma vida, né? Ter um filho. Eu falo por mim que um dos melhores presentes que Deus me deu foi o meu filho. Então, é aqui que nós se sentimos completas, realizadas em gerar um filho, em gerar uma vida, em ter alguém para amar, que nos ensina a amar. Muitas das vezes a gente nem sabe, mas nós aprendemos a amar através dos nossos filhos. E aqui, quando ela engravida, ela diz, né, ela reconhece que Deus viu a infelicidade dela, mas ela tem outro detalhe. Ela fala: certamente o meu marido me amará. Ela reconheceu que Deus a abençoou, mas ela viu uma oportunidade do marido a amá-la através daquele filho. E não entregou ao Senhor literalmente toda a sua satisfação nele. Deus a abençoou, mas ela não era dependente do amor de Deus ainda. Ela ainda não havia tido, de fato, a clareza de que a identidade de filha dela precisava estar aflorada, ativada, como a Dayana fala, nela, para que ela visse que Deus, além de ter abrido a madre dela, ela poderia colocar suas expectativas em Deus e não no seu marido. Aqui Lia colocava suas expectativas ainda no seu marido, de que ela iria agradá-lo, de que ela iria, né, através daquele filho, ela iria conseguir o amor do seu marido, porque ela estava gerando para ele e não para ela. Era assim que ela se via. E aí, mais uma vez, ela engravida. E quando deu à luz ao seu segundo filho, disse: Porque o Senhor viu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que o chamou de Simeão. De novo, engravidou, terceira vez, e quando deu à luz mais um filho, disse: Agora, finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso lhe deu o nome de Levi. Engravidou outra vez, pela quarta vez ela engravida. Quando deu à luz mais outro filho e disse: Desta vez louvarei ao Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. 4 filhos Deus deu para Lia. Os 3 primeiros, Lia via os filhos como bênção, mas como uma opção de agradar o seu marido. Os 3 filhos foram concebidos, mas Lia via uma alternativa para alcançar o coração de Jacó. E isso não foi possível, porque nós não conseguimos acessar o coração das pessoas através do que
as minhas expectativas erradas estão. Eu não consigo acessar o coração do meu marido através das minhas expectativas. Lia queria acessar o coração de Jacó, o amor de Jacó, lhe dando filhos. Mas não era isso. Isso não foi o suficiente. E quantas vezes nós fazemos algo pela expectativa de receber algo em troca? Não só dos nossos maridos, mas também de outras pessoas que nós queremos agradar. As nossas expectativas no lugar errado irão gerar frustração. Lia se sentia rejeitada, se sentia desprezada pelo marido. E agora, depois dos 3 filhos, ela ainda se sentia frustrada, porque mesmo dando filhos a Jacó, ele ainda não a amava. Mesmo lhe dando filhos, Jacó ainda não tinha se entregado para Lia, porque ele amava Raquel. E Raquel agora também invejava Lia, porque Raquel era estéril. E aí, mais na frente, se vocês lerem todo esse capítulo, vocês vão ver todo esse contexto, um contexto de inveja, de rivalidade entre irmãs, por conta de um homem, né? E aqui, Lia, na 4ª gravidez, ela consegue acessar a independência do Senhor. Ela consegue acessar a sua identidade de filha, na qual ela reconhece que Deus precisava ser louvado, que Deus era o Senhor da sua vida, que as expectativas delas deveriam estar no Senhor e não no seu marido. Ontem nós ouvimos sobre a história, né, me fugiu o nome da mulher de ontem, misericórdia, Abigail, que ela era uma mulher muito submissa, mas ela era submissa ao seu marido através do Espírito do Senhor. Então, Abigail, ela tinha o discernimento do que ela precisava fazer, tanto que ela discerniu a decisão certa do que fazer diante daquele problema, e ela foi ter com Davi, né? Ela foi recorrer ao rei. E aqui nós vemos que Lia era completamente não tinha sabedoria, ela completamente tinha essa falta, porque ela não dependia do Senhor, e as expectativas delas estavam no lugar errado, né? Quando as nossas expectativas, elas estão no lugar errado, nós iremos nos frustrar, nós iremos sentir a dor da frustração, e o Senhor pode até nos abençoar, como Ele abençoou Lia, mas nós não iremos agradecer da maneira certa, nós não iremos desfrutar da maneira certa, porque os nossos olhos estão voltados somente em agradar o outro, e não em agradar a Deus, e não em glorificar ao Senhor através daquilo que aconteceu na nossa vida. E aqui, mais lá no finalzinho fala, já no versículo 17 do capítulo 30, fala assim: Deus ouviu Lia, e ela engravidou e deu a Jacó o 5º filho, né? Deus a recompensou novamente. Lia teve 6 filhos. Lia teve 6 filhos homem e uma filha mulher. Olha só como ela foi abençoada. Depois dos 4 filhos, ela teve mais 2, porque Lia entendeu que a dependência dela precisava estar no Senhor, que a expectativa dela tinha que estar no Senhor. Não importa a situação que você esteja, não importa o cenário que você esteja, Deus te vê, Deus te ouve, Deus te acolhe, Deus te abençoa. Não importa o cenário que você esteja. Nós entendemos aqui que mesmo diante de uma situação de desprezo, Deus agiu a favor de Lia, né? Lia foi perseverante. Mesmo no primeiro momento com a expectativa errada, ela não desistiu. Ela permaneceu. E quando ela entende quem ela é no Senhor, ela com certeza, ela foi curada de toda rejeição. Com certeza, Lia foi literalmente sarada das suas feridas de desprezo, porque ela teve ali
a sua identidade restaurada. E a partir do momento que ela glorifica ao Senhor através da vida dos seus filhos, é de fato quando nós vemos que ela conseguiu abrir os seus olhos e ver que Deus estava restaurando a sua vida, que Deus era com ela e de que ela, ela sim poderia estar dependendo inteiramente do Senhor, que ela não precisava, né, estar ali para satisfazer os desejos do seu marido apenas, mas que Deus a colocara ali para cumprir um propósito, porque mais na frente nós vamos ver que os seus filhos, os filhos de Lia, olha só, eles se tornaram uma parte fundamental para as tribos de Israel. Mais na frente, os filhos de Lia, aquela mulher que era desprezada pelos maridos, eles se tornaram líderes das tribos de Israel, né? Então, Deus, ele não faz nada por acaso. E aqui eu cito um versículo que tem estado na minha boca por mais de um ano. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Lia não pretendia casar com Jacó, mas Deus permitiu através do seu pai que lhe entregou para Jacó. Lia pretendia, quando engravidou, agradar Jacó, mas Deus via lá na frente. Deus via lá na frente homens que se tornariam líderes das tribos de Israel. Ela não entendia, mas Deus vê o nosso futuro. Não há nada na nossa vida que aconteça por acaso. Tudo que acontece na nossa vida, Deus tirará proveito disso mais lá na frente. Porque nada passa despercebido aos olhos de Deus. Toda dor tem um propósito, toda situação tem um aprendizado. E qual a situação que você está vivendo hoje? O que que Deus quer te ensinar através da situação que você está vivendo hoje? Você pode não estar vivendo uma situação de desprezo como a de Lia, mas talvez você está passando por um momento de dificuldade financeira. Ou talvez você está passando por um desemprego. Talvez você está passando por um momento, sim, difícil no casamento, mas não dessa maneira. E o que o Senhor quer te ensinar nesse tempo? Você já perguntou, Deus, o que o Senhor quer me ensinar nesse tempo? Deus, o que o Senhor quer me curar? Porque a situação de Lia não era só pelos filhos, mas Deus permitiu para que ela se encontrasse, para que ela visse que ela tinha valor, mesmo sem o seu marido amá-la. Porque nós precisamos ser amadas não somente pelas pessoas, mas primeiramente nós precisamos nos sentir amadas por Deus. O nosso amor principal, né, o amor que nos preenche, não são das pessoas. O das pessoas são um complemento. O amor que nos preenche é o amor de Deus. O amor que nos cura é o amor de Deus. O amor que nos restaura, o amor que cura todas as feridas que foram geradas em nós durante todos os anos da nossa vida. É somente o amor de Deus. É o amor de Deus que nos cura, que nos traz a paz que excede todo entendimento, que vai ativar a nossa identidade. Lia só entendeu isso quando ela engravidou pela quarta vez. Lia só entendeu esse amor, ela só desfrutou, ela só se permitiu desfrutar desse amor quando ela engravidou a quarta vez. Eu não sei dizer, não vi, não consegui identificar aqui quantos anos se passaram de uma gravidez para outra. Então, quantos anos Lia viveu esse processo para ela ter a sua identidade ativada, para que ela desfrutasse desse amor. E eu falo para vocês o tempo que eu durei para entender esse amor. Eu passei 7 anos caminhando com Jesus, entre aspas, mas sem desfrutar completamente desse amor. Porque eu estava com as minhas expectativas nos lugares errados. Eu ainda estava com os sentimentos nos lugares errados. Só quando nós entendemos que a nossa dependência ela tem que estar no Senhor, quando nós de fato decidimos aceitar, permitir que o Senhor entre no nosso coração de fato, que nós iremos desfrutar. E aí sim a nossa identidade vai ser ativada.
aí sim nós desfrutaremos desse amor e que Ele irá nos curar e que Ele irá nos restaurar. E nós desfrutaremos, né, de uma vida plena. Eu tenho entendido Dayana falar muito de plenitude. E não só a Dayana, eu tenho ouvido várias outras mulheres que eu acompanho. Esse ano inteiro eu tenho ouvido sobre plenitude. Gente, o que eu tenho aprendido é que plenitude não quer dizer que você vai viver uma vida perfeita. Plenitude no Senhor não quer dizer que tudo vai sair perfeito, você vai viver um casamento perfeito, você vai ter uma vida financeira perfeita, um emprego perfeito. Não. Vida plena quer dizer que você vai desfrutar do amor de Deus com perfeição. Vida plena quer dizer que você vai desfrutar da cura que o Senhor te traz com leveza. Plenitude quer dizer que você vai desfrutar da paz que o Senhor te concede com graça. E não vai ser as circunstâncias que irão te tirar desse estado de plenitude. Não vai ser as situações contrárias que irá te tirar daqui, ó, do colo do teu pai. Eu lembro quando a Pamela falou no DNA, quando ela entendeu o que é ser filhinha de Deus. Isso é maravilhoso. Quando nós entendemos quem é o nosso Pai, nós vivemos, nós passamos a desfrutar muito além daquilo que nós pensamos. Porque você se sentir rejeitado é uma das piores dores que a gente pode viver, além do físico, além do nosso físico. Porque a dor da rejeição, ela não dói só na alma, mas ela também ela é exposta no nosso físico, porque muitas das vezes nós mesmos somos tão rejeitados pelas pessoas que nós mesmos nos auto-rejeitamos. Nós mesmos, colocando em nós, vemos em nós apenas defeitos, porque as pessoas nos rotulam tanto que nós pegamos esses rótulos. Mas quando nós entendemos de quem nós somos filhas e de quem nós somos em Deus, nós desfrutamos de um amor que não é pouco. É um amor que ultrapassa todas as barreiras. É um amor que preenche todas as lacunas do nosso ser. E hoje, nessa manhã, eu quero incentivar você que ainda não desfruta desse amor, dessa paternidade do Senhor, porque não é somente sobre uma rejeição, mas é sobre uma identidade restaurada, sobre uma paternidade restaurada. E a paternidade, quando nós entendemos que Deus ele não é apenas o nosso Senhor, um Senhor que nos abençoa, que nos cura, mas que Deus é um pai amoroso, um pai cuidadoso, um pai zeloso, um pai que ele vê, como a Dayana falou no início, que ele vê os mínimos detalhes. Ele é simples. E ele está disposto a cuidar de cada uma de nós nos pequenos detalhes. Deus viu Lia sempre desprezada. E você acha que um pai quer isso para os seus filhos? Você acha que um pai quer isso para as suas filhas? Não, mas ele permite porque ele nos ama e ele quer nos ensinar algo. Ele nos permite passar pela prensa, pela poda, pelo deserto, porque ele quer nos ensinar algo. E o que, que o Senhor quer te ensinar nesse tempo? Não fuja, porque quanto mais tempo você fugir, mais tempo você permanecerá nesse lugar. Quanto mais tempo você relutar, mais tempo você vai viver esses momentos de dor. Não fuja do que Deus quer te ensinar nesse tempo. Não fuja da sua estação. Dayana falou alguns dias atrás sobre estações. Identifique qual estação que você está e permaneça nela. Decida, Senhor, me ensina aqui o que, que o Senhor quer me ensinar, o que, que o Senhor quer tirar, o que, que o Senhor quer colocar. Não fuja. Não fuja, meninas, não fuja do processo de vocês. Porque nada acontece por acaso. Em tudo Deus tem um propósito. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Lia nos ensina que a nossa identidade restaurada, as nossas expectativas colocadas no Senhor, nós seremos muito mais abençoadas, porque além dela ter sido abençoada, os seus filhos também foram abençoados. E quando nós entendemos isso, nós desfrutamos dessa plenitude.
quando, de fato, nós permitimos, né, viver tudo isso, nós acessamos bênçãos muito maiores. E outro detalhe que eu vejo aqui é que nem sempre as nossas recompensas elas serão terrenas. Nem sempre as nossas recompensas serão para nós mesmos. A recompensa de Lia ter permanecido nesse casamento, a recompensa de Lia ter perseverado mesmo diante do desprezo, além dos filhos, foram bênçãos para os seus filhos. Quais são as bênçãos que você está atraindo para os seus filhos? Quais são as bênçãos que você está atraindo para as próximas gerações? Você tem pensado que os seus filhos terão outros filhos? E o que você vai deixar para eles? Você está aqui pagando o preço para que eles desfrutem dessa plenitude com o Senhor? Lia teve essa recompensa, né, de ver os filhos dela serem levantados pelo Senhor, se tornando líderes. Qual a visão que você tem de seus filhos mais na frente? Né? Nós não estamos hoje, eu me vejo como uma mulher que foi levantada pelo Senhor para quebrar maldições hereditárias, para gerar uma geração que olha para o Senhor. E eu me preocupo com a geração do meu filho. Eu me preocupo como será a vida dele, porque eu oro para que o Senhor guarde o coração dele, guarde a mente dele, para que ele se apaixone por ele e que ele não desfrute das coisas do mundo. Porque eu vivi boa parte da minha vida desfrutando das coisas do mundo e a gente sabe que não é nada favorável, que nós temos um preço por isso. Eu não tive o privilégio, como eu falei para eles esses dias, filho, a mamãe não teve alguém que instruísse a mamãe a ir para a igreja quando criança, que ensinasse a palavra. E você tem. Eu estou aqui para te ensinar a amar Jesus. Eu estou aqui para te ensinar que Jesus é o único caminho e que não há outro caminho melhor do que caminhar com Jesus. Porque o diabo ele vem para roubar, matar e destruir. E o que nós ganhamos fazendo algo errado é apenas nos distanciando de Deus. Mas nós somos filhos de Deus. Eu falo para ele, filho, você é filho de Deus, você é escolhido. Então, o que nós estamos ensinando hoje? Eu sei que eu ainda falho muito, porque eu também estou aprendendo. Meu filho tem 8 anos e eu oro para que o Senhor me ajude para que ele acesse logo o coração dele, porque eu não quero ver meu filho desfrutando das coisas do mundo. E Lia viu seus filhos serem recompensados por algo que ela perseverou lá no início. Então, nós estamos hoje tendo a oportunidade de perseverar onde nós estivermos, diante das circunstâncias, diante das lutas que nós estamos. Você tem perseverado ou você tem se anulado diante das situações? Você tem dito, Senhor, eis-me aqui, cura-me, ou você tem dito, não, Senhor, eu não quero mais sofrer. Eu quero ficar aqui, mas você continua sofrendo. Porque se você não vive o processo da cura, você vai continuar sangrando. Pode não ser todos os dias, mas você vai continuar sangrando. Você vai continuar sentindo as dores. Então, que nessa manhã você aprenda com Lia a perseverar, a olhar para o Senhor, a se manter posicionada em fé e a colocar as expectativas e a sua dependência totalmente no Senhor e não no homem e não nas pessoas. Lia nos ensina a ser resiliente mesmo diante de uma rejeição. Que você seja resiliente diante da situação que você está vivendo hoje e que o Senhor tem propósito em todas as coisas. Então, nada que tenha acontecido na sua vida tem sido por acaso. Em tudo, Deus quer te ensinar algo. Apenas peça para que o Senhor abra os seus olhos e os seus ouvidos para que você possa ver e ouvir o que Ele quer te ensinar. Amém, meninas? Amém. Glória a Deus. E é isso, meninas. Lia é uma mulher que não é tão falada.
mas eu vi na história de Lia um grande aprendizado. Uma mulher de fé, uma mulher perseverante, uma mulher que abençoa as suas gerações através das suas atitudes. Então, que nós possamos olhar para Lia dessa maneira, como uma mulher que nos ensina a perseverar, a permanecer, mesmo quando o cenário seja de desprezo, mas ter discernimento se eu estou fazendo para agradar ao Senhor ou para agradar os homens. E é isso. Obrigada, Gleice. Muito obrigada. Obrigada de verdade. Como é bom poder escutar a palavra de Deus e saber que Ele é bom. O tempo todo Deus é bom. Mesmo Lia sendo desprezada por homens, por pessoas, mas Deus não despreza. Deus não despreza, não nos rejeita. Então, às vezes a gente pensa que Deus nos abandonou, ou Ele não está nos escutando, ou a gente foi rejeitado de alguma forma. Deus não nos abandona. Deus sempre está ali com a gente, escutando. E uma coisa que eu gosto muito de falar é sobre o processo, né? Passar pelo processo, continue no processo. Não fuja da realidade. Olhe para a sua realidade hoje, vê, Deus fala com a gente através da realidade. Vê o que está acontecendo e fala, Senhor, o que eu preciso aprender? E eu vou aprender. E viva os seus processos. Não fuja do seu processo. Viva, viva. Pode ter certeza que cada processo que você vive é Deus te preparando. É Deus te preparando. Talvez hoje você nem saiba, mas a gente obedece. O entendimento, ele vem depois da obediência. Você não precisa entender, você precisa confiar, você precisa obedecer. Esse é o passo. É assim que acontece o processo. Eu obedeço e depois eu entendo. Se você confia no Senhor, você vai obedecer. E depois você vai entender. Amém? Amém. Muito obrigada, meninas. Alguém quer falar alguma coisa? Deixar um testemunho? É muito bonita. Depois a Gleice, ela pode falar um pouco da história dela, o testemunho dela. É uma mulher que... O que eu acho bonito, sabe, gente? De toda mulher que passa por isso, por esse processo de rejeição, a mulher que ela não se corrompe. Ela não é porque o outro faz que eu vou fazer igual. É uma mulher que decide viver o processo, sabe? Busca ajuda, mas fiel a Deus, aos seus princípios. Isso é a coisa mais linda, gente. Deus, ele honra aquilo que tu faz em obediência, em silêncio, e sem se corromper para as coisas do mundo, sem se deixar levar. O outro faz, eu vou fazer. Ah, ele errou comigo, eu vou errar também. Se eu vou fazer, fica em paz. Não faça, não é porque o outro fez que eu... Não, sabe? Porque depende muito mais de nós do que do outro. Muito mais de nós, da nossa cura, daquilo que Deus quer fazer com a gente. Então, Gleice, é muito lindo o teu processo de ver que você foi fiel a Deus a todo momento. A todo momento. É por isso que Ele abençoa. Há um grande propósito nisso tudo. Somos abençoadas, edificadas pelo testemunho da Gleice. Amém, amém. Somos mesmo. Continua, a gente é tão lindo, sabe, ver esse amor, e pode ter certeza que é o amor de Deus, viu, Gleice? É o amor dele. Às vezes a gente acha assim, não, mas como? Só quem tem o amor de Deus faz o que você faz. Eu sei disso. Fica calada, não faz, não se corrompe, não briga, não grita, não se escandaliza. Só quem tem só o amor dele. Porque se fosse a nossa carne humana, não faria. Não faria. E que hoje a gente caminhe com o Espírito Santo de Deus, e que ele possa, que a gente se renda a esse amor de Deus, igual como Lia fez. Se rende ao amor dele, mesmo que demore um pouco, né? O dela foi no quarto filho, mas se renda ao amor dele. Senhor, eu estou aqui, eu não vou viver pelas minhas vontades, pelas minhas emoções, eu estou magoada, eu estou me sentindo rejeitada. Não, eu sei que o Senhor está comigo, o Senhor olha por mim, confia, creia nisso. Se alguém quiser falar alguma coisa, senão eu vou
fazer a oração final para a gente encerrar. Mas toda vez eu vou perguntar sobre testemunho, viu? Aqui. A gente sendo edificadas, curadas. Quem quiser a oração, pode colocar aí. E Dayana, não tem alguém das meninas aqui que já tem algo para testemunhar dos nossos 21 dias? Nossos 21 dias terminaram essa semana e hoje seria um ótimo dia para você testemunhar, né? Nossa semana está encerrando e foi na quarta-feira, né, que a gente terminou o nosso propósito de 21 dias. E se você quer compartilhar algo, se você quer, né, se você pode até não ver assim, mas não é, nossa, um testemunho de... Celebre as pequenas coisas. Aquilo que você celebra, você se apropria. Então, celebra os pequenos detalhes, né? As pequenas mudanças que já aconteceram. Então, compartilhe aqui, né? Se você deseja compartilhar o que o Senhor fez na sua vida ou na vida do seu esposo durante esses 21 dias. Porque, como eu falei para a Dayana nessa semana, esses 21 dias eu acho que foram mais de transformação em mim do que na vida do meu esposo. Foram mais o Senhor me esvaziando de mim. Então, talvez seja você que queira falar algo, né? Então, o que eu vivi literalmente foi isso. Foi o Senhor me esvaziando de mim, me mostrando o quão eu ainda preciso colocar a minha casa em ordem, do que de fato eu ainda preciso aprender nesse processo de casamento, né? Então, mais na frente eu vou testemunhar para vocês o que o Senhor tem feito durante esse ano na minha casa em relação ao meu casamento, né? E eu creio que o Senhor irá fazer a obra completa. Quando a obra estiver completa, eu compartilho aqui com vocês. Amém? Amém, amém. Como é bom a gente escutar, né? O testemunho e ver se você tem sede, se você... Eu sempre falo que tem o dia do basta. Eu digo assim, tem o dia do basta, por hoje chega, hoje basta. Quando você olha para aquela situação e diz, basta, hoje chega, você busca ajuda, você fala com Deus, e Ele começa a colocar tudo em ordem. Creia nisso, em nome de Jesus. Você e a sua casa servirão ao Senhor. Você e a sua casa servirão ao Senhor. Amém? A gente vai fazer a nossa oração final. Tem os pedidos de oração. Respira fundo. Respira fundo. Solta tudo que está aí na sua mão. Larga. Se conecta com Deus. Pai amado, nós te agradecemos por este momento tão precioso, Senhor, da tua presença. Obrigada, Senhor. Obrigada. Mais uma vez. Porque nada, nada, nada em nossa vida passa despercebido aos teus olhos. Cada lágrima, cada luta, cada silêncio, cada dor são vistos por você. E como é bom saber disso. E como é bom saber que você transforma cada atitude dessa, cada situação que a gente passa. O Senhor transforma em propósito. Feridas que são curadas e situações difíceis que geram aprendizados para nós. Senhor, nós te pedimos, assim como tu fizeste com Lia, Pai. Mostra-nos hoje o que o Senhor tem para nos ensinar através de cada situação que estamos vivendo. Talvez aqui, Senhor, alguma mulher esteja passando alguma dificuldade financeira, passando por desemprego, dificuldade no seu casamento, rejeição, lutas internas que ninguém sabe, Pai, mas tu sabe. Mas hoje, em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, nós não vamos desanimar, porque o Senhor está no controle de tudo, Pai. O Senhor está no controle de tudo. Peço, Pai, oração pela Relane, Pai, pela Karina, pelos filhos, netos, a Gilda também, a Ruth, pela família dela, que está em transição, Pai.
Em nome de Jesus, que o Senhor esteja em controle de tudo. Oração pela vida da Diline, da Ilane. Senhor, abençoa, Pai. Olhe para cada vida, Pai. Cada mulher aqui te pedindo oração, Pai. Ensina-nos a te enxergar o teu agir no meio do caos. Ensina. Dá-nos sensibilidade, dá cuidado. Mesmo quando a gente não entende. Que cada mulher aqui saiba o que seu valor não está no reconhecimento humano, mas no olhar amoroso que o Senhor tem. Nos permita, Pai. Nos permita, assim como tu permitisse para Lia, se encontrar consigo e descobrir qual é o verdadeiro valor. O valor de filha, de identidade, de cura, Pai. Que só o teu amor pode curar. Que possamos hoje sair daqui fortalecidas no teu amor, renovadas, lembrando que somos amadas primeiro por Deus. Primeiro por Deus. Nós te entregamos, Senhor, essa manhã. Nós entregamos a nossa vida. Nós te entregamos, Pai, a nossa família. Nós te entregamos o nosso trabalho. Nós te entregamos o nosso empreendimento. Nós entregamos tudo a ti, Pai. Tudo. Tudo nós entregamos essa manhã. Nós consagramos, Pai, essa manhã a ti, esse dia a ti, e tudo que nós temos. Nós te entregamos. Que tuas mãos, Pai, seja essa mão poderosa que nos sustenta sempre, em cada detalhe da nossa história. Hoje, amanhã e sempre. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas? Deus abençoe cada uma de vocês. Deus abençoe.